O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Qualquer passagem da Bíblia tem apenas uma interpretação e a correta e intentada pelo Espírito Santo. Porém, tem muitas aplicações. E é o caso desse capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que está repleto de aplicações úteis na pregação do Evangelho, no consolo aos enfermos, contra a hipocrisia de Carola aos fariseus, e até na hora de escolher o nome de um filho, porque aqui você encontra a lista dos 12 apóstolos. Evite apenas Judas Iscariotes. Mas, para entendermos melhor o que o Espírito tinha de primeira mão para nos mostrar neste capítulo, é bom procurar aprender algo sobre a verdade dispensacional. Eu me refiro ao entendimento das maneiras distintas de Deus tratar com o homem ao longo das diferentes eras, começando pelo entendimento de que na Bíblia nós encontramos dois povos distintos, que são reconhecidos por Deus, Israel e Igreja. O capítulo começa falando do povo para o qual Jesus veio, como ensina João capítulo 1, versículo 11, que diz: "Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam." A cena se passa numa sinagoga dos judeus. Se na sinagoga do capítulo 1 nós vimos um homem possesso, aqui nós vemos outro homem com a mão atrofiada. O primeiro mostra o estado interior do povo judeu, cuja casa foi desocupada e varrida dos ídolos que havia em Israel no Antigo Testamento, porém acabou ocupada por outros 7 espíritos piores, como fala em Mateus 12, 43 e 45. Já o homem da mão atrofiada, ele revela a incapacidade de se praticar a lei, da qual os israelitas declararam: "Faremos tudo o que o Senhor ordenou", lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. A lei dizia: "Quem praticar estas coisas, por elas viverá", Gálatas 3,12. Porém, apesar de a lei ser santa e o mandamento santo, justo e bom, Paulo explica a nossa deficiência, a nossa incapacidade desta maneira: "Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado." Isso está em Romanos capítulo 7, versículos 12 e 14. A lei me condena, a graça, porém, me salva. Mas continuando a visão dispensacional neste capítulo 3 de Marcos, após a rejeição pelos judeus, ou sinagoga, como vemos aqui, representada pela sinagoga, nós vemos Jesus voltando-se para o mar, em Marcos 3, versículo 7. E o mar representa os gentios. Se os judeus pedem sinais miraculosos, como fala em 1 Coríntios 5, 23, e mesmo assim aqui para condenar Jesus, para os gentios bastou terem ouvido quão grandes coisas fazia em Marcos 3, 8, porque a fé é pelo ouvir, como fala Romanos 10, 17. Então nós vemos, depois disso, Jesus subir a um monte, em Marcos 3, 13, um lugar alto, de onde chamará os 12 para uma nova e elevada ordem de coisas. Se você se lembrar de que foi só após ressuscitar e subir aos céus que Jesus enviou o Espírito Santo para formar a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, em Efésios 2, 20, então terá entendido a ordem dos eventos aqui nesse capítulo. Mas existem ainda outros elementos dispensacionais na sequência do texto que nós vamos tratar aqui em Marcos capítulo 13. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.